Pessoal, muito boa noite, mais uma vez. Gostaria de inicialmente agradecer mais essa oportunidade de estar aqui estudando com vocês na noite de hoje. O prefácio dessa obra de tamanha importância na doutrina espírita, que é a obra Nos Domínios da Mediunidade. Essa obra, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, e hoje nós vamos tratar do prefácio, que é de Emmanuel. E o prefácio ele se intitula Raios, Ondas, Médiuns e Mentes. Essa é a oitava obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Foi lançada em 1955. Então, ela foi lançada já tem um certo tempo e a gente ainda vem tendo alguma dificuldade, falando de uma maneira bem branda, tendo alguma dificuldade ainda em compreender muitos conceitos acerca da mediunidade, e há muitos conceitos que estão expostos aqui nessa obra e assim como em diversas outras. Mas é por meio do estudo que nós vamos, então, aos poucos, aprendendo um pouco mais daquilo que foi tão bem trazido por André Luiz por meio dessa mediunidade cristalina de Francisco Cândido Xavier. Então, eu trouxe aqui só mostrando a evolução das capas dessa obra nos domínios da mediunidade ao longo do tempo. E a mais recente é essa daqui da direita, né, a mais à direita e um pouco mais acima, então eu só trouxe para que a gente pudesse dar uma olhadinha e ver como que houve essas modificações na capa da obra, a cada edição, a cada momento. Bom, mas então vamos adentrar agora nesse prefácio que se intitula Raios, Ondas, Médiuns e Mentes. E a gente vai discutir aqui uma grande quantidade de temas que Emmanuel nos traz aqui nesse prefácio. E nós vamos recorrer a algumas obras para nos auxiliar a compreensão desse conceito, desses conceitos que Emmanuel nos traz aqui. Inicialmente, Emmanuel, essa sigla ao final de cada frase, que está ali NDM, no caso, é que isso foi retirado da obra Nos Domínios da Mediunidade. Emmanuel começa falando que a ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, ela caminha de surpresa a surpresa, renovando aspectos de sua conceituação milenar. E nesse início do prefácio, Emmanuel começa a nos dizer diversos momentos que se passou ali nas descobertas da ciência. Inicialmente, ele cita Dalton, que lá no século XIX concebe cientificamente a teoria corpuscular da matéria, e a partir de então surge um maravilhoso período de investigações em volta da chamada partícula indivisível. O que seria essa partícula indivisível, assim chamada lá na época de Dalton? É justamente o átomo. Então Dalton começa ali com a teoria corpuscular da matéria, estudando o átomo. Então eu achei que seria interessante a gente percorrer um pouquinho, só para a gente observar o que Emmanuel quis nos dizer aqui, com esse caminho de surpresa a surpresa, renovando os aspectos, porque a cada investigação nova que a ciência faz, ela descobre algo de novo, ela vai descobrindo e vai mudando aqueles conceitos que muitas vezes estão ultrapassados. E se nós observarmos bem, lá no início, em 1808, quando Dalton estuda essa partícula indivisível, assim tratada por ele e pelas pessoas daquela época, ele cria esse modelo atômico, entendendo que a matéria, tudo que nós tocamos, então, a mesa, o computador, o guarda-roupa e todos os outros móveis da nossa casa, por exemplo, essa matéria é constituída por átomos. E esse átomo seria, no início, uma esfera maciça. Ela não se dividiria, seria indivisível, impenetrável e indestrutível. Esse conceito perdurou por cerca de 90 anos, quando vem o modelo atômico de Thomson, lá em 1897. Nesse caso, Thomson já entende que o átomo não era bem aquilo que Dalton estava propondo. Ele seria, sim, uma esfera fluida, no caso. Ela estaria ali carregada positivamente, com elétrons espalhados ali naquele fluido carregado positivamente. Só que seria exatamente igual o número de
positivo e o número negativo. Então, no total, o átomo seria eletricamente neutro. A carga positiva seria igual à carga negativa. Então, o total ali resultaria em um átomo eletricamente neutro. Esse é o modelo de Thomson. Então, ele já começa aqui a tratar a respeito dos elétrons. E mais à frente, Rutherford ele já vem revolucionando esse modelo, dizendo que não era bem assim. Se não me engano, até esse modelo de Thomson, depois ele foi tido como o modelo do pudim de passas. E então Rutherford ele começa a entender agora que, na verdade, o átomo, a massa dele, ela estava concentrada numa região bem pequenininha lá no centro, que era o núcleo. E lá estariam as partículas positivas, os prótons. E as negativas estariam na eletrosfera imensa, que gira ao redor desse núcleo, contendo as cargas positivas e as cargas neutras. Então já começa a diferir completamente daquilo que Dalton imaginava. Então vejamos aquilo que Emmanuel estava dizendo ali, nesse caminhar, e a cada passo é tido então ali uma surpresa, é tido então uma nova descoberta a cada momento. E Emmanuel ainda cita diversos estudos relacionados à radioatividade, as partículas alfa, beta, gama, feitos também por Rutherford e por diversos outros cientistas que nós não vamos adentrar aqui neste momento. Mas o que é interessante de dizer é que toda essa ciência, tudo isso que Emmanuel vem nos falando a respeito dessas descobertas, está em relação à matéria que a ciência vem fazendo. Então, a ciência vem fazendo avanços progressivos na descoberta, no conhecimento da matéria. E o que é a matéria? Quando nós estamos lá no colégio, lá no ensino fundamental, no ensino médio, é muito se falado a respeito da matéria como sendo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. E essa conceituação, ela deixa de lado a energia, ela distingue muito bem o que é matéria e o que é energia. E em seguida vem lá o cientista Albert Einstein e mostra que a energia não é simplesmente uma coisa que os corpos podem ou não ter. Como que Einstein faz isso? Nós não vamos aqui adentrar muito a esses conceitos. Já já vocês vão entender por que eu estou querendo trazer essa abordagem de Einstein aqui, mas ele mostra então aqui que matéria e energia, elas são interconversíveis. O que eu estou querendo dizer com isso? É que é possível se transformar matéria ou massa em energia, da mesma forma que é possível transformar energia em matéria. Isso é um conceito físico que é chamado de equivalência massa-energia. Então, qualquer massa possui uma energia associada e vice-versa. Toda energia possui uma massa associada. Olha como que esse conceito ele vai evoluindo. É aí que vem aquela equaçãozinha que a gente já deve ter visto em algum momento de nossas vidas, que é o E é igual ao mc ao quadrado, que a energia é igual à massa multiplicada pela velocidade da luz elevada ao quadrado. Não vamos aqui agora ficar discutindo a respeito desses conceitos da física, mas nós começamos a entender aqui que existe uma certa equivalência, um conceito ali que mostra essa possibilidade de conversão entre matéria e energia. E o que os espíritos nos falam a respeito de matéria? Se nós recorrermos ao Livro dos Espíritos, lá na questão 22, os espíritos vão nos dizer que pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Então, o espírito, utilizando-se da matéria, auxiliado pela matéria e sobre a matéria, atua. Então, seria esse agente, o intermediário. E aí, a pergunta que Kardec fez é justamente se a nossa definição de matéria ela estava adequada. E o que os espíritos respondem? Do vosso ponto de vista, elas são adequadas sim, porque a gente está falando apenas daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente entende. Então, para o nosso ponto de vista, estão adequadas. Mas a matéria existe, segundo os espíritos, em muitos estados que nós ainda ignoramos. Ela pode ser tão sutil, tão etérea, que não vai causar nenhuma impressão aos nossos sentidos, ou seja, a gente nem vai percebê-la, não vai ser perceptível, nós não vamos conseguir ter ciência de que aquela matéria ali se encontra pelos nossos sentidos. Então, contudo, ainda assim ele diz, é sempre matéria.
Para vós, porém, não o seria. Então, isso aqui ele deixa bem claro lá na obra de O Livro dos Espíritos, para nós, que a matéria é esse agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. E aí, justamente esse conceito, também nós vamos falar a respeito de matéria lá na obra Evolução em Dois Mundos. Lá vem dizendo o seguinte: cabe-nos assinalar desse modo que, na essência, toda a matéria é energia tomada visível, e que toda energia, originalmente, é força divina de que nos apropriamos. Olha que interessante isso. Então, na essência, toda a matéria é energia tomada visível, e toda energia, originalmente, é uma força divina de que nos apropriamos. Isso eu posso não entender muito bem a respeito dessas equações de Einstein, dessas teorias de relatividade, e não vou me aprofundar muito aqui por falta de conhecimento e limitação minha mesmo. Mas, a partir dessa frase que nós vemos lá na obra da Evolução em Dois Mundos, e quando nós estamos vendo isso que Einstein fala, a gente pode começar a entender que as coisas parecem que estão caminhando juntas. Tanto a ciência quanto o espiritismo, a ciência material e o espiritismo, a gente está vendo que há uma tendência a convergirem para um mesmo ponto. E aí, olha só o que vem falando em seguida, nesse prefácio também da obra Nos Domínios da Mediunidade. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria. Mais uma vez falando dessa transformação da matéria transformada em energia, e que o corpo tangível é um feixe de energia concentrada. Então, olha só, está bem de acordo com aquilo que nós falamos. E se nós recorrermos à Gênese, olha o que vem falando lá para nós, que o Espiritismo e a ciência eles vão se completando reciprocamente. E nessa pesquisa que eu fui fazendo, a gente pode ir observando que, de fato, não está dizendo coisa completamente oposta. Por mais que a ciência aborde de uma determinada forma, o Espiritismo venha abordar de uma determinada maneira, eles estão dizendo ali coisas que, à medida que o tempo for passando, elas vão se completando e vão dizendo a mesma coisa. Então, o Espiritismo e a ciência vão se completando ali reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo, ela se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos, somente pelas leis da matéria. Já o Espiritismo sem a ciência, faltaria apoio e comprovação. Isso está lá em A Gênese. Só que muitas vezes nós podemos observar ao nosso redor que a ciência ela fica muito arraigada ainda, ela fica muito ligada, principalmente no século passado, com as guerras, ela fica ainda muito ligada àquela questão da tirania, daquela questão de guerras, de criam-se ali diversos instrumentos, muita tecnologia, e elas são utilizadas muitas vezes para o mal. E aí, se nós formos lá na obra O Consolador, olha que interessante o que o Emmanuel fala para nós. Tem o Espiritismo absoluta necessidade da ciência terrestre? O Espiritismo teria uma absoluta necessidade da ciência terrestre? E olha o que o Emmanuel nos fala. Essa necessidade de modo algum pode ser absoluta. Por quê? Imaginemos então que se a ciência não evolua e se ela fica ali arraigada nessas questões de tirania, de destruição, então o espiritismo teria uma absoluta necessidade da ciência e não poderia progredir? Não, não é dessa maneira. Porque essa necessidade, conforme o Emmanuel nos esclarece, ela não pode ser absoluta. O concurso científico é sempre útil, mas quando ele é oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração. Então, a gente precisa considerar que se a ciência do mundo, ela não quiser continuar nesse papel de comparsa da tirania e da destruição, ela precisa do espiritismo a fim de que se possa ali haver a iluminação dos sentimentos, da melhoria das características morais do homem. Então, nós podemos aí observar que, na verdade, não é absoluta essa necessidade da ciência terrestre que o espiritismo teria, mas sim, é sempre útil essa ciência, mas quando ela é oriunda de uma consciência esclarecida e da sinceridade do coração.
Então, se a ciência não quiser continuar sendo comparsa da tirania e da destruição, ela que vai necessitar dessa iluminação dos sentimentos para que possa haver o progresso. Então, continuando, no prefácio que Emmanuel nos fala, nesse último quartel do século passado, então ele está falando ali no caso do século anterior, lá de 1800, né, como ele está na obra ali, foi escrito em 1955, então ele está falando no final do século passado, então 1800 e pouco, 1890. Então, nesse último quartel do século passado, a Terra se converteu num reino de ondas e raios, correntes e vibrações. Olha só que interessante essa fala, e que se nós formos estudar isso a fundo, nós iríamos ficar aqui uma semana e ainda não conseguiríamos entender tudo que tem nesses conceitos, porque tudo está em movimento. Isso aí nós temos certeza de que as moléculas, os átomos, em tudo, mesmo naquilo que se encontra parado, mesmo que seja uma rocha, mesmo que seja uma mesa, mesmo que seja uma capinha de celular, existe ali um movimento. Porque se não houvesse movimento, estaria tudo parado e chegaríamos a uma temperatura impossível de ser estabelecida, que é a temperatura do 0 Kelvin. É uma temperatura que é equivalente a menos 273,15 graus Celsius. E essa temperatura, segundo alguns estudos na Universidade de Londres, não pode ser atingida. Ou seja, esse zero absoluto, que é medido em Kelvin, que é o 0 Kelvin, que é bem diferente do nosso 0 graus Celsius, que a gente já sente muito frio com 0 graus Celsius, imaginemos então se conseguiríamos chegar em menos 273,15 graus Celsius. Essa temperatura ela não pode ser obtida, porque nessa temperatura acabaria toda a movimentação, acabaria a energia cinética, a velocidade ali das partículas. Essa temperatura ela não é atingida. Então nós estamos sempre vibrando, existe sempre uma vibração, seja qualquer que for a matéria. E toda a agitação, se nós lembrarmos lá daquela obra no Mecanismos da Mediunidade, logo no início, fala que toda a agitação produz onda, toda e qualquer agitação vai produzir uma espécie de onda. Então, se nós falamos, vai emitir uma onda sonora. Se nós cantamos, vai ser emitida uma onda sonora. Daí a importância daquilo que nós falamos e daquilo que nós cantamos. Quais os tipos de onda que nós estamos emitindo aí? Não apenas pela fala, mas principalmente pelo pensamento. E nesse caso, um instrumento que nós tivermos tocando vai emitir uma onda do tipo de onda sonora. Se a gente ligar o aquecedor, por exemplo, a gente vai espalhar ondas caloríficas. Se a gente acender uma lâmpada, a gente vai estar ali exteriorizando ondas luminosas. Então, toda a inquietação que se propaga, ela vai se propagar na forma de ondas nesses diferentes corpos aí, de acordo com os corpos da natureza. Então, se nós observarmos essa figurinha aí, que eu coloquei nesse slide, a gente pode observar que perto do gatinho, a gente tem ali algumas ondas com um comprimento um pouco maior, ou seja, uma frequência um pouco menor. Se nós observarmos a escala, está ali em torno de 0 Hz até 16 Hz. E se nós olharmos lá do lado à direita, lá perto do morcego e do golfinho, nós vamos observar ali que a frequência ela já se encontra muito maior, acima de 20.000 Hz. Ou seja, então quanto mais juntinha estão esses comprimentos de onda, quanto mais juntinha estão essas oscilações, maior é a frequência e o som vai ficando mais agudo. Por isso que o morcego, o golfinho, eles têm a percepção dessa onda. A gente está situado aí nesse meio, que está escrito aí sons audíveis. Então a gente está situado nesse meio aí. Esses são os tipos de sons que nós conseguimos escutar. Abaixo disso ou acima, nós não escutamos. Olha só que interessante. Então, se o som vai ficando muito agudo, a gente deixa de perceber esse som. E aí, André Luiz nos diz que semelhantes apontamentos, eles vão nos dar uma ligeira ideia do que seriam essas ondas no reino do espírito, que tem as suas bases na força do pensamento. Olha só que interessante.
faz uma certa analogia nesse ponto, porque se nós pensarmos que nós, da mesma forma que nós não conseguimos captar essas ondas muito agudas por conta do nosso ouvido não nos permitir, o nosso ouvido físico, se nós fizermos uma analogia, nós podemos pensar também que se nós estivermos com pensamentos de ódios, com pensamento de raiva, de rancor, de muita tristeza, nós provavelmente ali também nós não vamos conseguir captar as boas vibrações dos bons espíritos, nós não vamos conseguir assimilar aquilo que os bons espíritos estejam ali tentando nos passar, jorrar aquelas boas energias, aquelas boas vibrações para nós. Da mesma forma, semelhante, fazendo uma certa analogia para poder facilitar esse entendimento, a gente vê que a gente só consegue assimilar aquilo com o que nós estivermos sintonizados. Então, o homem, segundo a obra Mecanismos da Mediunidade, agora é mecanismos mesmo, tá? A gente está estudando os domínios da mediunidade, mas essa referência da obra Mecanismos da Mediunidade. O homem, ele exterioriza as ondas que lhe marcam a individualidade no concerto das forças universais. Então, ele absorve aquelas com as quais ele pode entrar em sintonia, ampliando ali os recursos, por exemplo, dos seus conhecimentos e aquelas que ele pode aproveitar. Então, a gente só vai conseguir assimilar aquilo com o que nós estivermos em sintonia. Então, foi por isso que eu trouxe essa gravura, mostrando aí, só para a gente poder fazer essa analogia e poder entender mais um pouquinho que nós já vínhamos trabalhando aí algum tempo atrás a respeito das ondas. Em seguida, e desde o último quartel do século passado, a Terra se converteu num reino de ondas e raios, correntes e vibrações. Foi aquilo que nós mencionamos já. Em seguida, a eletricidade e o magnetismo, o movimento e a atração palpitam em tudo. O veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Isso é Emmanuel, lá no prefácio da obra Nos Domínios da Mediunidade. Então, olha que interessante o que Emmanuel vem falando aqui para nós a respeito da eletricidade e do magnetismo agora. Então, no slide seguinte, olha só o que os espíritos nos falam. Estavam falando ali agora a respeito de eletricidade e magnetismo. E o que nós chamamos de fluido elétrico, fluido magnético, segundo os espíritos, na questão 27 de O Livro dos Espíritos, seriam apenas modificações do fluido universal, que está ali colocado entre o espírito e a matéria, segundo os espíritos nos falam. E ele é suscetível ali de inúmeras transformações sob a ação dos espíritos, e ele então pode produzir ali uma infinita variedade de coisas. E dessa infinita variedade de coisas, que as quais o fluido universal pode dar origem por meio da ação dos espíritos sobre ele, a gente só conhece uma parte ínfima, minúscula. A gente só conhece uma parte mínima. E ainda assim, muitos se acham o dono do universo, se acham que conhecem tudo da matéria. Isso é bom para a gente ir sempre analisando o quão pouco a gente conhece a respeito da matéria, que essas descobertas que a ciência vem fazendo, elas são descobertas de tamanha importância. Sim, são descobertas de grande importância. Entretanto, nós devemos nos colocar no nosso local, no nosso lugar, na nossa posição ainda de aprendizes, de eternos aprendizes. Esse fluido cósmico está lá no livro Evolução em Dois Mundos, é o plasma divino, é o hausto do Criador, é o hálito do Criador, ou força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem as constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Ou seja, tudo está aí inserido nesse elemento primordial. Ainda lá em O Livro dos Espíritos, na questão 27, os espíritos nos dizem que esse fluido universal, ou também chamado de fluido primitivo ou elementar, ele sendo o agente que o espírito se utiliza, ele é o princípio sem o qual, ou seja, sem ele, sem esse fluido, a matéria iria estar em um constante estado, eles utilizam a palavra perpétuo estado de divisão.
e nunca conseguiria adquirir essas qualidades que a gravidade nos dá. Então, olha a importância desse fluido cósmico universal. E o que nós conhecemos como fluido elétrico e fluido magnético são apenas modificações desse fluido universal. Bom, Emmanuel continua aqui no prefácio falando que os químicos, físicos, geômetras e matemáticos, todos erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do Espírito. Ou seja, eles são de fato sacerdotes do Espírito, porque o futuro ele não pertence ao materialismo, o futuro não pertence à matéria, mas o futuro pertence ao Espírito, conforme Emmanuel nos diz nesse prefácio. Esses laboratórios da Terra são templos em que a inteligência humana é colocada a serviço de Deus. A inteligência humana é colocada a serviço de Deus nesses laboratórios. Ou seja, a cada uma dessas descobertas, nós vamos nos aproximando mais a respeito dessas questões espirituais. E quem sabe um dia, e cada vez mais, comprovando a existência do espírito. Quem sabe um dia chegando no momento em que a ciência e o espiritismo vão, de fato, em todo instante, caminhar sempre de mãos dadas. Então, Emmanuel continua. E meditando no amanhã da coletividade terrestre, André Luiz organizou estas ligeiras páginas em torno da mediunidade, compreendendo a importância cada vez maior do intercâmbio espiritual entre as criaturas. E esse intercâmbio espiritual entre as criaturas, ele é de fato de tamanha importância, conforme nos diz aqui Emmanuel. Olha o quanto o Espiritismo nos favorece, olha o quanto o Espiritismo favorece a todos aqueles que querem, que buscam aprender um pouco mais a respeito dessa doutrina que nos foi trazida pelos Espíritos, por meio daquele trabalho de Kardec, que nós sabemos que foi um trabalho muito grandioso, que foi um trabalho de tamanha dedicação e disciplina. Olha o quanto que isso nos auxilia no nosso caminhar, no nosso dia a dia, em todas as atividades que nós vamos exercer. Vejamos o tanto que nós aprendemos, o tanto que nós ganhamos, aurimos força dessa doutrina. Então, esse intercâmbio, sem esse intercâmbio, não teria sido possível o surgimento da doutrina espírita simplesmente com o nosso esforço ali. Como que isso se daria? Se não houvesse esse intercâmbio dos espíritos, como que nós descobriríamos, como que nós teríamos a possibilidade de compreender tantas questões importantes que nos são trazidas pela obra de Kardec e pela obra, por exemplo, de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco e diversos outros. Então, Emmanuel ainda comenta 3 aspectos muito importantes nesse prefácio, onde ele fala que é colocado, então, a inexistência da morte como cessação da vida. Essa obra, então, nos auxilia a compreender que a morte não existe. Não a morte como cessação da vida, porque nós somos uma consciência retida entre forças e fluidos, aglutinados ali temporariamente. O que está aglutinado ali são essas forças e fluidos, que estão ali aglutinados temporariamente para fins educativos dessa consciência, do ser espiritual que se encontra naquele momento temporariamente retido entre essas forças e fluidos. Também menciona a respeito de que o túmulo é a porta para a renovação. Então, o que nós, muito tempo aí, sempre tivemos pavor, e muitas vezes ainda vamos ter pavor dessa questão do túmulo, mas, na verdade, nós precisamos de buscar compreender que o túmulo é a porta para a renovação. Do mesmo modo que o berço já é o acesso para a experiência, o nascimento e a morte, é o que ele está mencionando aqui, a morte do corpo físico. Então, a morte do corpo físico é como se abrisse uma porta para a renovação do ser, enquanto o berço é como se abrisse uma porta de acesso à experiência aqui, enquanto ser encarnado.
E esse estágio que vivenciamos, então, neste planeta, é uma viagem. Estamos aqui como se estivéssemos em uma viagem, com destino às estações do progresso maior, com o objetivo de progredir. Então, se nós buscarmos lá em Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos fala de que a morte é uma simples mudança de estado. A destruição de uma forma frágil, que é o corpo físico, que já não está proporcionando para a vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Então chega a um determinado momento onde o corpo não proporciona mais para a vida as condições necessárias para que então possa continuar naquela existência. Então abre-se uma nova fase de existência. Olha, isso é justamente o que nós estávamos falando agora há pouco, quando Emmanuel disse no prefácio de que o túmulo é a porta para a renovação. E também quando ele fala da inexistência da morte como cessação, ou seja, como finalização, como término da vida. Então, o espírito, debaixo da sua forma fluídica, imponderável, ele se prepara para novas reencarnações, para novas experiências. Acha, então, no seu estado mental, todos os frutos da existência que findou. Então, ele encontra, após o desencarne, todos os frutos daquela existência. E agora ele se prepara para novas existências, onde ele vai ali conseguir vivenciar outras experiências para continuar o seu aprendizado rumo àquele progresso maior, rumo às estações do progresso maior, conforme o Emmanuel havia nos mencionado nesse prefácio. Um outro aspecto que também nós podemos comentar aqui é que todos os espíritos, isso aqui se encontra no Livro dos Espíritos, todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhe faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes a provação na vida corporal. Então, essas provações que nós passamos aqui na vida corporal então meios de alcançarmos essa perfeição relativa ao longo do tempo. E a sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências aquilo que nós não conseguimos fazer numa primeira prova. Então, isso aqui está de acordo com aquilo que Emmanuel havia falado lá no prefácio, porque ele fala que o túmulo era a porta para a renovação e o berço é o acesso à experiência. É a porta de acesso para a experiência, é justamente o que os espíritos falam aqui na questão de número 171 de O Livro dos Espíritos. Porque Deus permite ali que em novas existências nós vamos concluir aquilo que nós não tivemos conta de concluir numa primeira prova. E aos poucos progredindo para as estações do progresso maior. Então, se Deus não agisse dessa forma, ou seja, se a sorte do homem ela fosse ali irrevogavelmente depois da morte, e ela fosse então definida daquela forma, agora para o resto da eternidade, não seria uma única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todas dispensa, porque nós observamos, de fato, diversas condições neste planeta. Nós observamos muitas condições diversas entre pessoas que nascem em determinadas circunstâncias e outras que nascem em outras circunstâncias. E isso, sem o conceito da reencarnação, fica difícil da gente entender a justiça de Deus, fica difícil a gente conseguir compreender. Por isso que a doutrina espírita é tão esclarecedora e nós vemos mais uma vez a importância daquilo que Emmanuel nos disse, dessa intercambialidade, dessa comunicação entre o plano físico e o plano espiritual. Em seguida, em relação às nossas existências, conforme nós acabamos de mencionar, seguindo agora para a questão de número 172 de O Livro dos Espíritos, nós falamos dessas novas oportunidades aqui na carne. Só que em relação a essas existências, a gente também a gente as vive em diferentes mundos. As que aqui a gente passa, elas não são nem as primeiras, nem as últimas. Então, são, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então, vejamos bem aonde nós nos encontramos ainda nos degraus evolutivos. Então, olha só, muito diferente, agora no Evangelho segundo o Espiritismo, muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos.
os mundos habitados existem em diversas condições desses mundos. E são mundos que são mundos inferiores, onde a existência é toda material, onde lá ainda reinam essas paixões, sendo quase nula a vida moral nesses mundos, e à medida que vai se desenvolvendo, diminui-se então a influência da matéria, de maneira que nos mundos mais adiantados a vida já passa a ser mais toda espiritual, conforme colocado para nós aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos tendo aqui uma noção daquilo que Emmanuel falou lá no prefácio da obra novamente, porque o que ele menciona? O estágio no planeta é uma viagem com destino às estações do progresso maior. Então, vem de acordo com esses outros ensinamentos dos espíritos. E seguindo no prefácio, na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. E isso me lembra muito daquela palestra que a Laíde fez a respeito da grande romagem. Romagem é o quê? Um caminho percorrido no decorrer dos tempos. E lá na palestra, a Laíde comenta muito a respeito disso. Então, tem no YouTube, está no canal do Cefec no YouTube, tem também no Facebook. Então, todos nós somos instrumentos das forças com as quais nós estamos em sintonia. Falamos a respeito da sintonia anteriormente. E olha o que Emmanuel coloca aqui. Todos somos médiuns. Todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior. Então, se o nosso pensamento ele for fluindo na direção da vida superior, nós vamos nos associar a essas energias edificantes. Se ele for em direção às forças perturbadoras e deprimentes, então nós estaremos ali escravizados às sombras da vida primitivista ou torturada. Isso está lá no prefácio da obra Nos Domínios da Mediunidade. Mas olha que interessante o que ele fala aqui. Todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio. Então, eu recorri lá à obra O Livro dos Médiuns, e lá o que a gente pode encontrar? O que está lá escrito na obra O Livro dos Médiuns? Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns, ou seja, está indo de acordo com aquilo que Emmanuel nos disse. Todavia, usualmente, assim só se qualificam, ou seja, só se qualificam como médiuns aqueles que a faculdade mediúnica está ali muito bem caracterizada e se traduz ali por diversos efeitos patentes, com uma certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva, e nós vamos estudar isso ao longo da obra de O Livro dos Médiuns e também vamos estudar um pouco aqui nessa obra Nos Domínios da Mediunidade. Então, o que acontece aqui? Ele está dizendo aqui que pode-se dizer, então, que todos são mais ou menos médiuns por conta disso que nós vimos aqui, por ser uma faculdade inerente ao homem, não constituindo um privilégio exclusivo. Agora, existem algumas que estão ali mais bem caracterizadas, traduzindo-se ali por efeitos patentes, ou seja, tem ali alguma maior intensidade. E aí, essas que a gente acaba chamando que são os médiuns, que a gente comenta no dia a dia. Mas, no sentido aqui que Kardec nos traz, e Emmanuel também, todos somos mais ou menos médiuns. E agora, aqui, já chegando ao final desse prefácio, cheio de conteúdo para que nós possamos posteriormente estudar e aprofundar um pouco mais do que isso que a gente está trazendo aqui. Nessa obra ainda, então, Emmanuel coloca que cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Isso também está lá no Domínios da Mediunidade. E olha só, pelas ondas de pensamento a se enovelarem umas sobre as outras, segundo a combinação de frequência e trajeto, natureza e objetivo,
encontram-se as mentes semelhantes entre si, formando núcleos de progresso. Olha só que interessante. Isso já está lá no Evolução em Dois Mundos, que está de acordo com o que foi falado nesse prefácio dos domínios da mediunidade. Por quê? Cada criatura, conforme é colocado nos domínios da mediunidade, cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida, então, com os sentimentos que nós temos lá na nossa vida íntima, vai emitir raios específicos. E nós vamos viver na onda espiritual com a qual nós nos identificamos. É o princípio da sintonia. E por conta disso, encontram-se as mentes semelhantes entre si, formando núcleos de progresso, em que os homens nobres assimilaram as correntes mentais dos espíritos superiores. Assimilando as correntes mentais dos espíritos superiores e encontrando diversos espíritos no mesmo ideal, nós vamos vendo ali esses núcleos de progresso, nós vamos vendo a população, o ser humano, ir progredindo. Mas também pode acontecer de que se originarem processos vários, conforme coloca aqui para nós na obra, conforme é colocado para nós na obra Evolução em Dois Mundos, podem ser originados diversos processos vários de simbiose em que as almas estacionárias se equistaram mutuamente, desafiando debalde os imperativos da evolução e estabelecendo os processos obsessivos, estabelecendo obsessões lamentáveis. Então, nós vemos que tudo depende dessa sintonia. Depende se nós iremos estar nesse núcleo de progresso ou se estaremos aí nesses processos dolorosos, nesses processos obsessivos. Todavia, olha só agora aqui o que é muito importante, que nós estávamos conversando agora antes de começar os estudos, é o que Emmanuel destaca aqui para nós. É exatamente o que nós estávamos falando. O que destacamos por mais alto em suas páginas é a necessidade do Cristo no coração e na consciência, para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos. Isso aqui é de tamanha importância para nós. Eu conversava hoje também com algumas pessoas, alguns amigos, a respeito dessa importância do Cristo, para que a gente não fique desorientado ao ver um determinado tipo de fenômeno, ao querer ficar simplesmente deslumbrado pelos fenômenos, e também para que nós não caiamos ali em contradição com a doutrina, não vamos ali, por exemplo, enveredar por caminhos fáceis, onde a mediunidade muitas vezes acaba sendo utilizada como forma de ganhar dinheiro. Então, isso é uma coisa que nós precisamos de bater sempre nessa tecla, a necessidade do Cristo, porque são as duas asas, o conhecimento e o amor. E nós precisamos de lembrar do Evangelho de Jesus e colocar o Evangelho de Jesus em prática nas nossas vidas a cada momento, em todos os momentos de nossa vida. Então, sem essa noção de responsabilidade, sem essa devoção à prática do bem, sem o amor ao estudo e sem o esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, ou seja, o esforço em nós mesmos nos burilarmos. É aí que, então, sem isso, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Ou seja, para aquele progresso, para aquelas estações de progresso maior que nós estávamos comentando. Então, a gente precisa de ter a noção das nossas responsabilidades e precisamos de ser devotados à prática do bem. Então, a gente precisa de amor, a gente precisa de praticar o amor ao próximo e a gente precisa de estudar e nos esforçarmos. Fácil não é, mas nós precisamos de entender esses conceitos para que quando nós pensarmos em fraquejar, quando nós observarmos que nós estivermos fraquejando, nós possamos reconhecer que isso está acontecendo e possamos nos reerguer para continuar a nossa caminhada. E para finalizar aqui, Emmanuel ainda nos traz aqui uma fala muito importante. Cada médium com sua mente, cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações. Vamos dar uma paradinha aí antes da gente finalizar. Cada médium com a sua mente. Se nós lembrarmos, isso aqui é Emmanuel falando no finalzinho do prefácio. Se nós lembrarmos da obra Pensamento e Vida, tem lá um capítulo onde Emmanuel nos fala o quê? A mente é o espelho da vida em
toda parte. Existem diversas palestras no YouTube, que eu inclusive recomendo fortemente que quem puder assistir, tiver interesse em assistir, que assista, que se chama exatamente isso, A Mente é o Espelho da Vida em Toda Parte. Tem essa palestra feita por Haroldo e tem essa palestra também feita pelo Jorge Alahá. Então, é muito interessante o que Emmanuel nos traz nessa mensagem. Porque a mente, de fato, é o espelho da vida. Mas antes da gente discorrer um pouco mais sobre isso, vamos lembrar também o que André Luiz nos fala na própria obra Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo seguinte, no capítulo 1, no caso. Ele fala que a nossa mente é um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil, a exteriorizar-se incessantemente de nós, ou seja, ela gera um plasma sutil que se exterioriza incessantemente de nós, uma espécie de matéria mental, que nós podemos observar também lá na obra Mecanismos da Mediunidade, que também define muito bem essa questão de matéria mental. Depois nós podemos voltar a falar um pouco mais a respeito disso, mas agora também o tempo não vai nos permitir adentrar em diversos conceitos. Mas a mente, então, é um núcleo de forças inteligentes que geram esse plasma sutil que se exterioriza da gente incessantemente. E isso dependendo, então, daquilo que nós estivermos sentindo. Dependendo daquilo que nós estivermos sentindo, vai exteriorizar uma espécie de onda ou outra espécie de onda. Vai determinar aquilo que vai estar se exteriorizando da gente. Será que é uma vibração boa ou será que não? Será que é um plasma? Esse plasma, qual é a qualidade desse fluido? Qual é a qualidade dessa matéria mental que nós estamos emanando, disso que nós estamos exteriorizando incessantemente? Vai depender daquilo que nós estivermos, então, sentindo. Então, oferece, então, recursos de objetividade às figuras da nossa imaginação, sob o comando de nossos próprios desígnios. Então, olha só a importância da mente nesses fenômenos que nós estamos trabalhando. Por que Emmanuel diz que a mente é o espelho da vida em toda parte? Porque a mente, a nossa mente, ela espelha exatamente aquilo que passa dentro de nós. A gente não consegue enganar a lei de Deus. Se nós estamos ali transferidos para o plano espiritual, a gente está ali de encontro com os nossos com os outros espíritos, e nós estaremos, e mesmo enquanto encarnados, nós estaremos emitindo, a nossa mente estará espelhando aquilo que nós temos dentro de nós. Então, o que é importante que nós façamos? Aí o Jorge Alahá fala para a gente duas lições, que eu achei muito interessante trazer para a gente, que é mudar a conduta, é mudar os pensamentos, para que então a nossa mente ela consiga ser um espelho diferente, que ela seja um espelho que vai emitir ali, que ela vai refletir coisas bonitas, que ela vai colocar ali, ela vai estar refletindo coisas positivas. Então, dessa forma, nós iremos desconectando aos poucos com as forças negativas, que elas podem sim nos induzir para os caminhos da infelicidade. Então, nós vamos aos poucos mudando o pensamento. E é difícil mudar, é difícil, mas não é impossível. Por que é tão difícil mudar? Nós vemos aí em diversas e diversas encarnações achando que tudo se resolve por meio da violência. E agora a gente começa a compreender aos poucos, com o advento da doutrina espírita, com a vinda de Jesus, e a gente custa entender, a gente vai entendendo aos pouquinhos, mas a gente já tem diversas e diversas encarnações atrás que nós somos bárbaros. E aí a violência está ali no nosso ser, a gente ainda acredita de alguma forma, Haroldo comenta que isso seria uma espécie de um compromisso psíquico, é algo que estaria arraigado dentro de nós, e a gente ainda tem esse impulso, então a gente precisa de domar esse homem velho dentro de nós, para que a gente consiga, então, ir aos poucos mudando os nossos pensamentos. É difícil, mas não é impossível. E a lição número 2, que o Jorge Alahá comenta nessa palestra que eu mencionei para vocês, é que onde nós estivermos, a gente vai expressar aquilo que passa dentro de nós. E que não adianta a gente querer salvar o outro sem que o outro, ele queira se modificar. Só nós podemos, entre aspas, salvar a nós mesmos. Só nós conseguiremos nos modificar para que nós espelhemos ali algo diferente, para que essa mente, então, reflita algo de belo que vai passar a existir dentro de nós
a partir do nosso próprio burilamento moral, e assim nós podemos nos conectar com essas regiões com os espíritos mais elevados, e podemos elevar de fato o nosso pensamento. Por isso que nós sempre falamos, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. E nós precisamos de fazer isso, estar com o pensamento elevado a todo momento. Muitas vezes a gente sai dessa sintonia e nós vamos buscar continuar sempre ir nos reerguendo a cada momento. Em seguida, ele fala aqui, conforme os raios que arremessamos, erguer-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamento que as nossas almas se afeiçoam. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus, a cada qual segundo as suas obras. Isso está no finalzinho do prefácio da obra nos domínios da mediunidade, e nos capítulos seguintes nós iremos ver um pouco mais a respeito desses raios, nós iremos observar, inclusive, instrumentos que conseguem perceber esses raios que nós estamos emitindo, que nós vamos ver mais à frente lá no psicoscópio, quando nós vamos falar a respeito desse instrumento, lá no capítulo 2, que é utilizado ali para sondar, identificar os nossos valores morais. Então, nós estamos sujeitos a essas sondagens do plano espiritual para observarem ali os nossos valores, para observar esses raios que nós estamos emanando. Então, aqui, Emmanuel, né, esse prefácio, e olha só que interessante, Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1954, data de aniversário de Kardec. Então, eu gostaria de encerrar aqui a minha fala, agradecendo mais uma vez a oportunidade, agradecendo aos bons espíritos e agradecendo ao Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade pela oportunidade de estar aqui estudando com vocês nessa noite de hoje. Muito obrigado, graças a Deus. Que Jesus nos abençoe.